Graça e paz, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos à nossa EBD, lugar de aprendizado, de crescimento, de conhecimento. Hoje estaremos estudando a lição 6 da nossa revista. O autor é o pastor Isaltino Gomes, saudoso pastor Isaltino Gomes, nos deixou ótimas lições para estarmos estudando e estarmos refletindo juntos, aproveitando assim para crescimento, o nosso crescimento espiritual. O tema da revista hoje, da lição 6, nos faz uma pergunta. Ela nos pergunta o seguinte: culpado ou inocente? A nossa vida no dia a dia passa por essa pergunta várias vezes, sendo para o lado bom ou para o lado ruim. Às vezes alguma coisa que nós fazemos que não estava correto, algum procedimento, alguma manobra no trânsito, alguma coisa que provoca uma situação adversa, e a primeira coisa que se pergunta entre os que estão vendo, os que estão participando daquele momento ali: quem é o culpado disso? Na verdade, a gente quer saber exatamente quem é o culpado. O inocente não interessa. O inocente é o resultado daquilo que vai se constatar do possível culpado, Enquanto não se prova a inocência, é culpado. É assim que as coisas acontecem no nosso dia a dia. Mas, a nível espiritual, fica essa pergunta também. Porque nós temos uma tendência natural de avaliar as coisas, as pessoas, pelo que a gente vê. Então, de repente, a gente vê uma pessoa que se transformou, que tem um novo nível de vida, estilo de vida, e se questiona: poxa, mas uma pessoa com um passado desse, será mesmo que ela mudou? Será mesmo que ela se converteu? Será mesmo que ela está tendo uma nova vida? Até onde eu sei, ela é culpada. Mas, será que ela está inocente mesmo nisso? E isso aí é uma coisa que nós cristãos precisamos crescer a cada dia. Nesse entendimento de que Deus perdoa qualquer um. Deus perdoa os pecados de qualquer pessoa, seja o pecado que for. E o pastor Isaltino, nessa lição, ele vai nos proporcionando isso, ele vai abrir nosso entendimento para que nós possamos entender isso. Então, vamos começar orando, agradecendo a Deus por isso e pedindo o direcionamento dele para que a gente possa entender de fato o que ele está falando aqui para a gente. Deus amado, Deus querido, graças te damos, Senhor, pelas suas misericórdias, ó Pai. Graças te damos por nossas vidas, podemos ter esse meio, Deus, ao qual podemos estudar a Tua Palavra. Nos auxilie, ó Deus, nos oriente, ó Pai, a entender a Tua vontade, Senhor. Que possamos, ó Deus, buscar isso em nossas vidas como única verdade, ó Pai, como único propósito. Entender o Seu querer para poder fazê-lo aqui na terra onde nós estamos, para Te servir e para Te adorar. Em nome de Jesus que eu oro agradecido. Amém. Então a lição aqui começa com essa pergunta: culpado ou inocente? E aqui ele faz uma introdução lembrando da reforma do Lutero, O que Lutero fez, na verdade? Lutero não fez a reforma, já estava na Bíblia. Foi uma questão dele ler e interpretar o que estava lá na Bíblia lá. A doutrina da justificação pela fé marcou a vida de Lutero e acabou por produzir a reforma protestante. Mas não foi criada por ele, é bíblica. Ou seja, ele teve um tempo onde ele pôde estar lendo a palavra de Deus e com isso ele entendeu o que estava de fato escrito ali. E é possível vê-la em Romanos 3:21. O texto bíblico da nossa lição é Romanos 3:21 a 24, de 5 a 1 e 9, 8, 28 a 30. Mas vamos nos apegar por enquanto nesse Romanos 3:21 a 24, que nos diz o seguinte: mas agora se manifestou sem a lei, a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas, isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus ela é maravilhosa, E a gente, quando tem interesse de buscar entender, a gente busca várias formas, Porque a gente precisa entender. Às vezes uma versão mais tradicional, como essa aqui que eu li, a gente fica
tentando entender a palavra por palavra, porque parece que não está muito claro. Então, por isso que eu gosto sempre de acompanhar junto uma leitura de uma Bíblia com a tradução mais atualizada. E esse mesmo versículo aqui de Romanos 3, versículo 24, na versão mais atualizada ainda, mais clara ainda, diz assim: mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Cristo Jesus que os salva. Então é isso. Deus, ele não quer saber o que a gente fez, não quer saber do nosso passado, não quer saber o que nós fizemos do nosso passado. Ele quer saber se a gente acredita no Filho dele, se a gente acredita, né, na salvação que o Filho dele nos proporciona. E acreditando nisso, ele apaga nosso passado, né? Ele deleta totalmente o que a gente fez de errado. E a partir dali a gente passa a ser uma nova criatura, né? O que a gente vai ver mais à frente aqui também na lição. Então o pastor Exaltino, ele começa introduzindo esse assunto, né? E aí indo direto para o ponto 1. Mas o que é justificação? A justificação, né, obviamente o sentido da palavra, é o ato de justificar. Ou seja, se estava impuro, se estava incorreto, se não estava andando direito, a justificação vem para isso, vem para justificar, para mudar isso, para fazer o famoso retorno, né, que todo mundo conhece em estradas aí, e onde virou até piada de alguns, né, que é uma cidade que você não chega nunca, porque você sempre entra na placa do retorno e não chega. Lá na frente tem outra placa de retorno também. Então, o retorno é essa coisa de voltar atrás, de voltar, né, de não fazer mais aquilo que era habitual, de não continuar fazendo as coisas erradas que nos afastavam de Deus, e sim fazer coisas diferentes daquelas que nós fazíamos. Em termos de palavras, justificação é o ato de alguém ser tornado reto diante de Deus, ser absolvido. Ou seja, Deus nos justifica quando nós acreditamos no Filho dele e por isso nós somos absolvidos. A dificuldade que nós temos hoje de entender isso, talvez até na nossa própria vida, mas também na vida dos outros, é essa. Uma vida toda de erro. Como é que pode a pessoa ser justificada do nada? Como a pessoa pode ser absolvida do nada, liberada de todo aquele peso? De fato, Deus nos perdoa, Deus nos justifica através do seu Filho Jesus. As marcas do que nós fazemos de errado ficam, né? As consequências ficam, mas até as consequências são mais fáceis de lidar quando a gente está justificado, do que quando a gente está persistindo no erro e querendo fazer as coisas por nós mesmos, acabamos perdendo essa bênção, né? De mesmo tendo que arcar com as consequências de um erro, de algum passado nosso, a gente acaba perdendo a bênção de fazer isso na presença de Deus, porque até isso fica leve quando a gente tem Deus na nossa vida, quando a gente aceita Jesus como Salvador. Então, a justificação é isso, é o ato de justificar. O que é ser justificado? O que é a justificação? É o ato de justificar, está sendo justificado, foi justificado por Cristo, por Deus através de Cristo. O ponto 2 fala aqui um pouco sobre a teologia, né, que a teologia explica. A teologia diz o seguinte: justificação é o ato de Deus que redime os pecados de homens culpados, que os reputa retos, gratuitamente por sua graça, mediante a fé em Cristo, a base não de suas próprias obras, mas do representante obediente à lei, que derramou seu sangue a favor dos mesmos homens, o Senhor Jesus. Ou seja, nós por nós mesmos não podemos fazer nada para nos justificar perante Deus. Não adianta fazer obras, a obra é necessária, a fé sem obras é morta, né? A gente tem que fazer as obras porque isso aí é construtivo, isso aí edifica a vida da gente. Trabalhar para o Senhor, trabalhar na casa de Deus não é simplesmente ocupar um cargo ou cumprir uma tarefa e ponto. Você está aprendendo com aquilo ali, você cresce com aquilo ali, né? Aquela obra que você está fazendo para Deus, você cresce com isso. Então, a gente, por nós mesmos, a gente não pode fazer isso. A gente não pode nos aproximarmos de Deus e nos justificar diante de Deus se não passar pelo Filho dele. O Filho dele é a chave para isso, né? A gente precisa aceitar Jesus, entender o plano que ele veio para a Terra fazer, para nos abençoar,
trabalhando, né, para a nossa salvação, a gente entendendo isso e aceitando Jesus como nosso Salvador, aí sim nós conseguimos ser justificados perante Deus. Deus é justo e atribui justiça gratuita pela sua graça, por meio da fé. Por meio da fé. Quando isso acontece, ele deixa de lado os pecados cometidos. Né? Deus deixa de lado. Não importa o que seja. Eu não vou fazer aqui uma listagem de coisas erradas que a gente sabe que é errado, que a gente vê pessoas praticando, né? Pessoas conhecidas nossas ou até estranhas da gente, né? de outros ambientes. Preciso fazer uma lista aqui. Quando a gente fala em coisa errada, já vem na nossa cabeça o que é errado. Isso já vem na cabeça de cada um. A gente sabe o que é errado. Então, quando Deus ele deixa de lado o nosso pecado, ele deixa tudo de lado. Não importa o que seja. Aí ele fala aqui, né, que Deus é o agente. Ele propôs, por sua graça, por sua paciência. Ou seja, Deus deu a condição para a gente nos aproximarmos dele, né, enviando seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Então ele é o agente, ele tomou a iniciativa de fazer isso, né? Ele propôs isso, pela graça dele, pela paciência dele. Por muitas vezes nós nos pegamos orando nesse sentido, né? Senhor, te agradeço pelas suas misericórdias sem fim. E graças a ele mesmo, Deus, que as misericórdias dele são sem fim. Porque a paciência que ele tem com a gente de esperar, né, a gente se consertar, de esperar a gente buscar mais a ele, de orar mais, de falar mais com ele, a paciência que ele tem com a gente é uma paciência de Deus mesmo, né? Um Deus que ama a gente e quer ver a gente no caminho bom, no caminho certo. Então é maravilhoso isso, né? Dessa paciência que ele tem com a gente, né? Ele é o justificador, Deus é que nos justifica. Mas Deus nos justifica não pelo nosso mérito, mas se temos fé em Jesus. Podemos citar Romanos 5,1. Justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, Romanos 5,1 explica muito bem isso, né? Deixa isso muito claro, como que nós podemos ter essa certeza, né? De que nós somos justificados. Justificados, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, como sempre, bem explicado aqui pelo pastor Exaltino, ele é a chave para essa nossa justificação. Em Jesus temos o perdão de nossos pecados. A justificação é um ato da graça de Deus, né? Tito 3,7 deixa isso bem claro também, que a justificação é a graça de Deus para conosco. E em Jesus nós temos o perdão dos nossos pecados. Justificação pode ser resumida numa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Né? Se a explicação ficar muito confusa, se for muito detalhe para ser entendido, basta a gente resumir tudo nessa frase. Justificação pode ser resumida nessa frase: Deus perdoa os pecados de quem crê em Jesus Cristo. Então, a vida de Jesus Cristo, a missão de Jesus aqui na Terra, ela é bem explicada nos Evangelhos. Né? Todo o processo de cura, de palavra, de fé, né? Ele deixou isso tudo muito bem explicado, foi muito bem transcrito aqui na Palavra de Deus. Mas se tudo isso, né, ainda for muito para a gente entender, ou para uma pessoa com quem a gente for conversar sobre Jesus entender, vamos falar nesse sentido. Você crê em Jesus Cristo? Creio. Então você está justificado. Mas esse crer em Jesus Cristo, né, como fala aqui bem explica bem aqui, não é simplesmente o crer de acreditar em tudo que Jesus fez, é viver. Né? Essa vivência que nós precisamos ter, essa prática do dia a dia, de podermos buscar o Senhor, né? Buscar a Deus através de Jesus, mas através da nossa vida primeiramente. A busca da leitura da palavra, oração e entendimento do que se está lendo é importante, mas a nossa vida que é a principal divulgação, né? Que vai ser a principal divulgação de Jesus e do amor de Deus aos que estão perdidos. Né? Um juiz, um tribunal e um réu, é o ponto 3. Alguns questionam a doutrina alegando que a linguagem é de um tribunal, e é mesmo.
A palavra de Deus diz que no final todos nós seremos julgados. Os bodes separados das ovelhas, né? E para uns, Deus vai falar, bem-vindos, benditos de meu Pai, né? Jesus vai falar para uns, bem-vindos, benditos de meu Pai. E para outros ele vai falar, vai para o fogo eterno, né? Porque não condiz com aquilo que Jesus passou a vida inteira, passou o ministério dele ensinando, não conseguiu ser botado em prática na vida daquelas pessoas que estão ali. Então há um juiz, né? Gênesis 18, 25, ele fala bem sobre isso, né? E há um juiz só. Você está com sua Bíblia aí? Vai abrindo aí também, vamos estudar junto. Gênesis 18, 25. Fala assim: longe de ti que façais tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Né? Então o juiz de toda a terra, né? Que a gente sabe é Deus, né? Através de seu Filho Jesus. O ponto 2. Há um tribunal diante do qual todos comparecemos. Romanos, né? Tem um texto em Romanos, mas tem um texto em 2 Coríntios 5,10. Vamos aproveitar para folhear bem nossa Bíblia, para a gente estudar junto aí. Romanos, 2 Coríntios 5,10. Coríntios 5,10 diz: porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Né? Todos nós vamos comparecer a esse tribunal de Cristo. Todos nós vamos prestar contas do que nós fizemos, né, na nossa vida. Então nós precisamos entender isso de fato, né, que é realmente um tribunal que vai acontecer. Há um réu, nós como pecadores que somos. Né? Romanos 3, 23 vai falar bem isso, que nós somos pecadores. Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Né? Todos nós pecamos. A diferença daquele que aceitou Jesus e daquele que não aceitou Jesus ainda é que o que aceitou Jesus está num caminho de santidade, um caminho de santificação. Ou seja, a cada dia ele busca melhorar e busca se aproximar mais de Deus. E aquele que ainda não tem esse conhecimento, não tem conhecimento dessa opção de aceitar Jesus, ele não tem essa caminhada, ele não cumpre essa caminhada. Então ele acaba se perdendo por falta de informação, por falta de sabedoria mesmo da palavra de Deus. Né? Este é o quadro. Somos pecadores, estamos condenados por um justo juiz e um dia prestaremos conta a ele. Não temos como escapar, mas Deus nos absolve, justifica pela sua graça por meio da nossa fé em Jesus. Né? Através da nossa fé em Jesus, nós já somos justificados, nós somos lavados, né, pelo sangue do Cordeiro, e isso nos proporciona essa liberdade, essa absolvição. Mas, como foi perguntado aqui, né, o que nós faremos com isso, né, com essa absolvição, com essa justificação? Né? O ponto 4 vem falando sobre um pouquinho também. Quais são os efeitos da justificação? O primeiro de todos os efeitos é livrar-nos da condenação. Isso aí já é uma coisa importante e útil, né? Particularmente falando, uma das minhas primeiras curiosidades quando eu comecei a entender a palavra de Deus há quase 20 anos atrás, era sobre o que ia acontecer no final. Até então a informação que eu tinha é que morreu, acabou e ponto, e final não tinha mais nada. Mas eu queria saber o que ia acontecer no final. Então eu li, o primeiro livro que eu li, né, contra as orientações, né, que se fazem no início, né, foi o livro de Apocalipse. Não entendi muita coisa não, mas eu sabia que ia ter um lago de fogo, sabia que ia ter um julgamento, eu entendi isso. Não entendi tudo na íntegra não, mas entendi o
o básico, né? Então, a partir dali, eu já comecei a buscar o que eu precisaria fazer para não fazer parte daqueles que eram condenados, daqueles que iam ser julgados como condenados mesmo, porque não aceitaram a palavra de Deus. E, através disso, Deus me iluminou, abriu meu entendimento e eu consegui entender a palavra dele através dos evangelhos, né? Mas, voltando aqui, quais são os efeitos da justificação? Primeiro, né, é que o primeiro efeito é de todos livrar-nos da condenação. O segundo é dar-nos paz. Ou seja, quando a gente tem essa certeza que a gente está buscando fazer o correto, mesmo que não seja fácil, não é fácil a gente fazer o correto, é mais difícil fazer o correto, né, do que fazer o errado. O errado é fácil de se fazer, né, você pode fazer a qualquer momento, é soltar uma palavra que não deveria, se enraivecer, né, ficar com raiva facilmente, se chatear facilmente. Essas coisas nós podemos fazer com bastante facilidade. Mas o autocontrole, o autodomínio, a mansidão, né, aquela coisa que divulga de fato, né, o que nós estamos buscando viver, que é a vida de Cristo, como ser cristão mesmo, isso é o mais difícil, mas a gente tem essa paz de saber que a gente está buscando o caminho correto, de que o nosso fim não vai ser de sofrimento, não vai ser de dor, mas vai ser de alegria no céu que nos espera, que nos aguarda, né? Para onde nós vamos retornar, como embaixadores, né, que nós não somos desse mundo, nós somos forasteiros desse lugar e vamos retornar por lá, onde é o nosso lugar. O terceiro efeito da justificação é produzir em nós o desejo de santificação, de abandonar o pecado. Isso tem que ser uma constante na nossa vida, né, de buscar as coisas do alto, buscar as coisas de Deus, né, leituras, músicas, companhias. Sabemos que nós não conseguimos viver nesse mundo apenas na companhia de nossos irmãos, nós precisamos trabalhar, precisamos estudar, precisamos fazer várias coisas onde a gente tem contato com pessoas que não conhecem a Cristo, né? Mas quanto mais a gente busca estar em proximidade com Deus, através da leitura, da oração, das companhias que nós andamos, mais a gente tem esse gás, essa vontade de querer melhorar, de querer fazer melhor, de querer ser um cristão melhor. Então isso faz parte também, né, de abandonar o pecado, o desejo de santificação. A palavra de Deus, ela é completa, né? Ela traz muitos ensinamentos para a gente. Na verdade, ela é nosso manual de vida, que nos explica tudo que nós podemos fazer e que não podemos fazer. Mas ainda há resistência com relação à leitura, porque alguns dizem que a leitura é complicada, que as palavras são difíceis. Nós temos várias alternativas, meus irmãos. Nós podemos buscar livros de autores famosos, de pastores famosos, que trazem a explicação de alguns textos mais difíceis, como o livro de Apocalipse, por exemplo. Nós temos as Bíblias com versões atualizadas, com palavras claras e definidas, né, que nos trazem realmente o real sentido daquilo que está sendo dito ali. Então nós podemos buscar, né, criar esse desejo de santificação e buscar esse conhecimento também de outras formas, não só naquela tradicional, exatamente na Bíblia tradicional, porque a gente tem muitas outras formas de fazer isso, né? Então esse desejo de se buscar a santificação, né, a justificação pela santificação, nos faz pensar o seguinte: então se eu fui perdoado, né, está dizendo aqui na revista, então se eu fui perdoado, se Deus usa de graça, posso pecar à vontade? Isso é uma pergunta que a gente ouve, né, de muitas pessoas. Então se eu estou perdoado, estou 100% perdoado, eu posso pecar, estou liberado para pecar de novo? Não. A resposta é não. A gente está perdoado, o nosso passado foi esquecido, mas não é para a gente ficar pecando e repecando, porque sabe que Deus vai perdoar, porque Deus é bondoso, é misericordioso, e vai pecando e repecando. Não. Esse pecando e repecando aí, isso nos afasta de Deus, né? E quando isso acontece na nossa vida, isso tem que ser motivo de entristecimento nosso, de buscar o Senhor, pedir perdão a Ele primeiramente, se for com alguma pessoa, nos acertar com a pessoa, se não for, se for alguma coisa material, consertar aquilo ali, mas não é para a gente viver pecando, porque Deus nos perdoou os pecados. Perdoou, ponto. A partir dali nasce uma nova pessoa, uma nova vida parte dali. E o desejo de pecar tem que ir diminuindo.
né? Tem que ir morrendo de fome, né? Como eu já ouvi alguém falando sobre isso. A gente tem que deixar de fazer aquelas coisas tanto, né? Deixar tanto de fazer aquilo que uma hora aquilo some, a vontade some, a gente não lembra nem mais como é que era. A verdade é essa, né? A justificação faz de nós novas pessoas. Aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz de Cristo. Na realidade, Deus nos perdoa nossos pecados, né? Deus não perdoa nossos pecados, Deus os faz cair sobre Cristo. Essa foi a missão de Cristo, né? De vir aqui carregar os nossos pecados. Então, se a gente ignora isso e fala, não, eu posso dar conta disso sozinho, a gente vai arcar com as consequências dessa nossa decisão. A gente não tem condições de arcar com isso sozinho. Isso aí Cristo veio para isso, para tirar isso de nós. E quando vier uma vontade de premeditada, assim, porque pecado é uma coisa tão sutil, né, que às vezes a gente comete uma falta sem nem no impulso de alguma situação a gente acaba cometendo alguma falta, né? Mas se o pecado vier dessa forma programada, essa forma planejada, que muitas das vezes ele se apresenta, basta a gente lembrar disso aqui, ó. O pecado, aquela pessoa que amava o pecado foi crucificada na cruz de Cristo. Morreu, né? Aquele velho Giovanni lá de 20 anos atrás, morreu. Giovanni hoje atualmente está fazendo quase 40. Então aqueles 20 primeiros anos que eu vivi, aquelas coisas que eu vivi, que eu experimentei lá, morreu, acabou aquilo. A partir de lá para cá, a caminhada tem sido longa, né? Tem sido difícil, mas na presença de Deus, Giovanni está conseguindo. E o irmão pode conseguir, a irmã pode conseguir, aquele que está assistindo a gente também, que não faz parte de nenhuma igreja, pode conseguir também. Basta tomar a decisão, basta criar a coragem e dar o primeiro passo, certo? Então não podemos nos salvar nem conseguir nossa absolvição. Nós a recebemos pela fé em Cristo. Isso aí é uma coisa que o autor deixa claro, a palavra de Deus deixa bem claro também. Paulo, né, nas suas viagens, nas suas pregações, ele deixava isso bem claro também, que é Cristo. Ele que carregou o nosso pecado, ele que teve a força e a coragem necessária para fazer isso por nós. Não é nós, não somos nós. Né? Nós não temos esse poder, nós não temos essa força. Por mais obras que nós façamos, por mais pessoas que nós ajudemos com comida, com dinheiro, com alimento, com seja o que for, nós não temos capacidade de nos justificar sem ser por Jesus Cristo. Ok? Ser justificado é uma bênção extraordinária. É uma experiência pessoal que cada um deve fazer diante de Deus. Ele morreu pelos nossos pecados e por sua morte temos salvação. O texto de Romanos 8.1 deveria estar sempre presente em nossa mente, não como instrumento que conduz o pensamento, mas como recordação da graça de Deus em Cristo. Abre parênteses, né? Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há em nós que estamos em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para aquele que aceita Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida. Certo? E para a gente ficar bem definidos na nossa mente. Por isso, nossa palavra deve ser a de Romanos 7,25, parte A. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Que possamos sempre agradecer a Deus por isso. E agradecer a Deus pela vida do Filho dele que abriu mão em nosso lugar. Agradecer a Deus por Jesus, por ter aguentado firme até o final do seu ministério. A parte do Getsemane até a sua crucificação, todo o castigo, todo o insulto, todo o palavrão, todo o soco, todo o tapa, cada cuspida que ele levou naquela cruz, naquele caminho ali, foi por mim, foi por você. Foi por mim, foi por você. Que possamos buscar valorizar isso a cada dia e fazer Jesus, né, transparecer na vida de outras pessoas através de nossas vidas. Amém? Deus abençoe meus irmãos, muito obrigado. Tamo junto aí. Assim que essa Covid passar, estaremos novamente juntos para louvarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Um abraço.